Olá, pessoal. Vamos começar então a aula da unidade 3 da disciplina Produção de Material Didático Acessível. Dessa vez a gente vai focar aqui nessa unidade na produção de material didático nos formatos tridimensional e também no formato de áudio, que são outros meios possíveis de produção de material didático para as pessoas com deficiência visual. Tá legal? Lembrando que essa é uma aula do curso de metodologias de ensino com ênfase na deficiência visual da pós-graduação Lato Sensu do Instituto Benjamin Constant em parceria com a AB, tá? E assim como as aulas da unidade 1, eu estou usando os modelos do slide da pós-graduação e todas têm fundo branco e letra preta, tá? E na margem superior direita, na margem superior e no um pedaço da margem direita existe uma tarja verde e do lado esquerdo o símbolo da pós-graduação de metodologias, tá legal? E embaixo os logos do IBC e da OAB. Eu sou o professor Aires da Conceição Silva, então vamos lá. Bom, aqui eu vou só continuar falando de um modo de produção que a gente estava falando da outra vez, que era o modo de produção grafotátil, né? Que é aquela que usa o sistema Braille na sua produção, né? Então, eu trouxe aqui um outro exemplo de material grafotátil, só que todos os exemplos que eu usei na unidade 1 eram exemplos que eu usei em relevo, né? Então, a gente usou linha, texturas para fazer o relevo do material, para trazer significado tátil ao material, né? Diferentes tecidos, diferentes linhas, sempre procurando diferenciar aqueles itens que estavam presentes nas figuras, tá? Mas um outro modo que eu também posso usar é o Braille Fácil, que é um software que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, que ele trabalha é um editor de textos que transforma o texto em braille, mas eu consigo fazer algumas adaptações de figuras ali utilizando a própria cela braille. Então, por exemplo, tem uma figura aqui nesse slide que é a representação das moléculas de uma substância nos estados sólido, líquido e gasoso, que você tem então três figuras, né? No estado sólido, líquido e gasoso, você tem três recipientes. No estado sólido, tem várias moléculas representadas por bolinhas vermelhas, todas muito juntinhas, uma do lado da outra. No líquido, essas moléculas estão mais espaçadas e no estado gasoso estão muito espaçadas e menos moléculas. Então, esse é o estado de agregação das moléculas em cada estado físico, né? No estado sólido elas estão muito unidas e no estado gasoso estão mais afastadas. Então, como é que você pode mostrar isso para o aluno com deficiência visual, né? Se fosse na unidade 1 e eu tenho esse material texturizado dessa forma, eu talvez usaria botões para fazer essas representações, né? Mas nesse material eu quis fazer essa adaptação no Braille Fácil, só para vocês poderem ver como seria possível fazer também, tá? Então você tem três recipientes no estado sólido, líquido, gasoso, então tem essas três palavras em braille escrito, e aí eu fiz um recipiente, eu fiz um quadrinho com pontos braille, e no estado sólido eu usei a cela cheia uma do lado da outra em três linhas. No estado líquido eu usei a cela braille, mas dessa vez eu usei uma célula, dei espaço, usei outra célula, dei espaço. Na linha de baixo, mesma coisa.
E já no estado gasoso, eu usei uma cela Braille, dei muito espaço, dei outra cela Braille, na linha de baixo dei uma cela Braille lá no meio. Então, assim, eu quis dar essa ideia de separação de moléculas no estado gasoso usando a cela Braille no software Braille Fácil. Tá legal? Então, esse é um tipo de adaptação que deu certo também. Eu fiz essa impressão, testei com os alunos e eles entenderam essa representação das moléculas usando só o Braille ali. Então, é um outro tipo de produção também possível, tá? Agora eu queria comentar com vocês sobre a tela de nylon, tá? Que agora tem um slide com 3 fotos. A primeira foto da esquerda mostra uma tela de nylon. O que é a tela de nylon, gente? O nylon não tem aquela tela de mosqueteiro. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente usa muito em tela para proteger de mosquito, principalmente no verão, que no Rio a gente tem muito caso do Aedes aegypti, né? Então a gente põe essa tela nas janelas para proteger dos mosquitos. É essa que você compra em loja de material em construção mesmo, tá? E ela te dá uma possibilidade incrível para poder trabalhar com um aluno com deficiência visual, e eu posso dizer para vocês que eu não entro em sala sem esse material para usar com os meus alunos, tá? Porque ela pode me ajudar em algum momento que eu não tenho um determinado material para explicar um determinado assunto para aquele aluno. Tá? Ela te permite que, se você colocar uma folha de papel em cima dessa tela e desenhar com uma caneta que seja, o desenho que você fizer vai ficar em relevo, vai ficar perceptível no papel para o aluno cego. Tá? Então, assim, é incrível porque o nylon é extremamente barato, você compra metros por pouco, né? Financeiramente é vantajoso, então vale muito a pena, tá? Então, como é que vocês podem fazer a tela de nylon? Lá no Instagram do Ciência ao Alcance das Mãos, que eu já falei com vocês, tem uma postagem específica falando, por exemplo, dessa montagem que eu vou explicar aqui agora, tá legal? Então, o que vocês podem fazer para montar e usar essa tela em sala de aula? Então, tem uma terceira figura que tem um grampeador, tá? O grampeador comum de casa que a gente tem, com grampo 26x6, que é o convencional, tá? Só para grampear folhas simples mesmo. A gente tem uma prancheta de madeira, também comprada em papelaria, tá? E folha de papel pode ser em qualquer tamanho, tá? Mas aqui eu estou usando uma folha de tamanho A4, porque é o tamanho da prancheta, tá? Embora você possa trabalhar com tamanhos variados. E aí, o que você vai fazer? Numa folha de papelão, você vai recobrir essa folha de papelão. Pode ser até uma caixa de papelão que você tem, você pode recortar um pedaço no tamanho A4, tem que ser no tamanho da folha. Você vai cortar essa folha de papelão no tamanho A4. E essa folha de papelão você vai cobrir com essa tela de nylon que você adquiriu. Cobriu esse papelão com a folha de nylon, você vai grampear esse nylon no papelão, tá? E quando você for grampear usando o grampeador, tenha cuidado de colocar a parte lisa do grampo voltada para cima, voltada para a parte do nylon. Tá legal? A parte lisinha do grampo tem que ficar no nylon, porque é a parte que o aluno vai tocar. E lembra lá dos critérios que a gente comentou? O critério de segurança é fundamental. Então, se aquela parte do grampo que machuca ficar voltada para cima, pode ser que ele, ao tocar ali o material, se machuque. E a gente não quer isso. Então, a parte lisinha do grampo tem que ficar voltada para cima, tá? Na foto, possivelmente vocês não vão conseguir ver a posição do grampo no meu material, tá bom? Mas a parte lisa está voltada para cima, em cima do nylon.
E aí você vai grampear esse material de forma que todo o nylon fique bem esticadinho. Isso é muito importante, que o nylon fique todo esticado nessa folha de papelão, tá? Ah, eles, para que isso? Você já vai entender. Fez esse material, grampeou, ele ficou todo lisinho, você está praticamente pronto. O que que você vai fazer? Você vai colocar a folha de papel em cima dessa tela de nylon que você preparou e vai prender isso na sua prancheta que você tem, tá? E vai ficar como a foto do meio que tem aqui no meu slide. E a partir desse momento que você colocou na prancheta, você vai poder desenhar. E aí você desenha o que você quiser, tá? Então aqui no meu desenho tem várias figuras para mostrar só o relevo. Então tem o sol desenhado, tem uma flor, tem uma folha com as estruturas da folha, tem a Terra com os meridianos que a gente comentou na unidade 1. Então você consegue mostrar o que você quiser para o seu aluno e com os detalhes, porque então ele, ao passar o dedo em cima desse material, ele vai perceber que está em relevo. Então aqui a folha, eu desenhei a estrutura interna da folha, ele conseguiu passar o dedo por cima da folha e perceber os detalhes que você desenhou ali, tá? Então, tudo que você desenhar vai ficar perceptível para o aluno com deficiência visual, tá? E o que é legal é que, assim, com uma caneta, que é um material que a gente tem sempre em sala, fica perceptível, né? Obviamente, se eu usar um marcador mais forte, por exemplo, um giz de cera ali, isso vai ficar mais marcado ainda, tá? Mas com a caneta, que a gente tem sempre em qualquer momento, já fica excelente, tá? Até com lápis fica marcado, mas com a caneta fica melhor, tá bom? E fica perceptível na folha de papel dos dois lados, tanto do lado que você desenha, quanto do verso da folha. No verso da folha fica mais perceptível, tá? Então, mas os alunos já percebem do lado que você desenha, tá? Então você não precisa espelhar o desenho, tá? Mas fica mais perceptível no verso, tá? Então, dependendo do que você quer mostrar ao seu aluno, você consegue. Uma vez eu precisei fazer um gráfico, eu não tinha o material em relevo para mostrar para ele na hora de algo que eu comentei, e aí eu fiz o gráfico na hora nessa tela de nylon. Como eu falei com vocês, eu tô sempre com uma tela dessas na minha mochila. E deu super certo, ele entendeu, porque era um movimento de subida e descida do gráfico, e ele percebeu esse movimento, né? Então, a tela de nylon ajuda muito. Na educação infantil, por exemplo, a tela de nylon é muito usada para trabalhar essa coordenação motora livre do aluno com deficiência visual. Inclusive, você pode usar até telas maiores para você não ficar só no limite A4, né? Para ele ter mais liberdade de desenho e tamanho ali para poder trabalhar essa coordenação motora dele, tá? Mas eu gosto do tamanho A4 que cabe, né, na mochila, você consegue transportar para qualquer pedaço, para qualquer lado, mas você pode fazer no tamanho A3 ou outros tamanhos que você quiser. Basta apenas você cobrir com o nylon o pedaço que você quer. Então, eu quero no tamanho A3. Você vai cortar um papelão no tamanho A3, cobrir esse papelão no tamanho A3, grampear, deixar o nylon bem esticadinho para poder colocar a folha de papel por cima e poder desenhar em cima dele. Tá legal? Então, quem quiser mais detalhes, lá no Instagram tem mais fotos, inclusive, tem esse passo a passo de construção, tá legal? Desse material. Vale muito a pena vocês terem uma tela dessa se vocês tiverem o aluno com deficiência visual,
tá? No Instituto Benjamin Constant, a gente usa muito essa tela produzida com papel Paraná, que também é um papel que você compra em papelaria. Eu falei do papelão porque, né, a gente acaba tendo em casa, qualquer caixa consegue cortar e fazer. Mas o papel Paraná você tem diversas espessuras, ele fica bem durinho, né, fica bem resistente. Aí você talvez nem precise usar a prancheta, tá bom? Para poder fixar ali e poder usar o material, tá? Então dá para confeccionar de diversas maneiras. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de materiais tridimensionais usados em diferentes situações e de diferentes formas. E esses que eu vou mostrar, os próximos slides, são de um curso que eu dei, de cursos que eu dei, na verdade, de produção de material didático. E nesses cursos que eu dei no formato presencial no Instituto Benjamin Constant, os cursos livres que eu comentei com vocês que o Instituto oferece, esse é um curso, inclusive, que tem, né, no formato presencial, que é bem legal. Quem puder fazer um dia, mas ele só tem no formato presencial. A gente recebe vários professores, então cada professor acaba fazendo algum material que seja mais voltado à sua prática, né? E tem muitos pedagogos que fazem esse curso. Então, um dos materiais que a gente sempre acaba fazendo, e a gente tem muito, por exemplo, EVA à disposição do curso, a gente faz e é o exemplo da foto que eu estou mostrando, quero focar dois materiais que estão em foco na foto, que são materiais, são quebra-cabeças. É um jogo, né, que você pode jogar com o seu aluno, e esse quebra-cabeça está adaptado tanto para o aluno com baixa visão, então tá com cores adequadas, cores que tenham contraste, cores fortes, que a gente comentou esses critérios na unidade 1, e também tá produzido para que o aluno cego consiga também jogar esse jogo de quebra-cabeças, porque tá com material seguro para ele, tá feito em EVA, ele não vai se machucar, tá bem cortado, tá bem acabado, tem significado tátil. Então, assim, tem uma diferença nas peças que eu vou comentar agora com vocês, tá? Então, ele foi feito numa base de EVA, uma base grossa de EVA, base ali de 6 milímetros, que é um EVA mais grossinho, que você tem o EVA de 6, o EVA de 10, são ótimos para confeccionar bases de jogos, que sejam eles quais forem. Foi feita uma divisão com EVA também, então vou falar dessa foto aqui, então foi usada uma base de EVA bege, e foi feita uma divisória nele com EVA preto, para marcar o contraste do preto com o bege. E para que essa divisória foi colocada? Para que o aluno pudesse ter a marcação de onde localizar, encaixar as peças do quebra-cabeça. Porque pensa bem, o quebra-cabeça você está jogando com uma pessoa cega, ele vai tirar a peça de um lugar para ver o que tem no objeto, mas depois ele não vai conseguir retornar para a mesma posição se não tiver uma marcação para que ele retorne. Então, você fazendo uma marcação que seja um quadradinho certinho onde ele precisa encaixar a peça, fica mais fácil dele reposicionar a peça no lugar. Então, por isso que é importante fazer essa marcação para o aluno cego. E aí são peças, é um jogo com 10 peças, então são 5 pares. E a pessoa que confeccionou esse jogo usou como os quadrinhos também de EVA, né, as peças em EVA roxo. Em cima de cada peça dessas existe uma textura, existe um símbolo. Então tem um coração, existe um que é uma florzinha, uma borboleta, um pedaço de papel corrugado e uma estrela. E todas com seus respectivos pares, formando 10 peças. Então repara,
são formas diferentes. Então, o aluno cego vai perceber que o corrugado tem uma forma diferente do coração, então ele vai saber que não é aquela peça, tá legal? E reparem o seguinte que é importante também, muito importante aqui. Todas essas peças, elas têm um corte na lateral esquerda de quem está olhando a peça de cima, o corte está no lado esquerdo, tá? Esse corte do lado esquerdo da peça não é um erro, foi proposital, tá? Todas essas 10 peças têm esse corte. Por quê? Porque na hora que o aluno cego pegar essa peça, ele vai saber em que posição ele tem que olhar essa peça. Ele não vai ficar girando a peça para identificar o formato da figura. Ele vai pegar a peça, a gente vai dar essa informação para ele, que tem um indicador de posição na peça, que é esse corte do lado esquerdo, e ele vai posicionar essa peça a partir do momento que ele pegar ela na mão. É uma peça tridimensional, né? Embora a gente esteja usando ela num plano bidimensional no jogo, ela é uma peça tridimensional. Então ele vai segurar ela e vai posicionar ela de cima para baixo a partir desse corte do lado esquerdo. Entenderam? Então ele não vai ficar girando a peça até tentar identificar. Ele vai colocar essa posição de cima para baixo com esse corte posicionado do lado esquerdo. Então, a partir do momento que a gente fala para ele que é assim que ele tem que posicionar a peça, ele já vai pegar ela, posicionou e já vai ver e comparar com a segunda peça que ele pegar para ver se é igual ou não. Entenderam? Não é igual, ele vai reposicionar essa peça onde ele pegou, dentro da marcação do quadradinho que ele pegou, ok? Então é por isso que tem esse corte na lateral esquerda e é por isso que tem a marcação na base, para que ele consiga encaixar o jogo no lugar, tá legal? Então tem diversos outros quebra-cabeças mostrados na foto, em cima dele inclusive tem um outro bem similar, também com 10 peças, só que agora a base é vermelha e as peças de EVA de encaixe são bege, né? Então sempre nessa coisa do contraste para que o aluno com baixa visão também possa jogar com ele. Poderia ser um aluno de baixa visão jogando com um aluno cego, por exemplo, esse jogo de quebra-cabeça, tá? Então esse aqui foi com formatos diferentes. Tem um jogo atrás que, por exemplo, é um jogo de dominó feito com peças de EVA, tá? E só que com formatos. Então tem, em vez de números, né, foi usado o formato do círculo, o triângulo e o quadrado. Então ele tinha que encaixar nesse dominó o círculo com círculo, o quadrado com quadrado, de acordo com a forma que ele tem na pecinha. Então são pecinhas de EVA, todas cortadas, de acordo com a altura que você determinar na sua peça ali do jogo, né? Podem ser peças maiores, peças pequenas. E você cortou, né? O professor cortou ali o formato das figuras geométricas e colou sobre as peças. Então ele fez um relevo em cima da peça de EVA e trabalhou isso no jogo que ele confeccionou, tá? Tem um outro jogo aqui também no cantinho da foto, que é um jogo de dama, que também seria possível você fazer. Você constitui uma base, faz a separação com linhas, esse aqui está com linhas, cordonê, para fazer os encaixes das peças de jogo de dama, né? E você pode jogar, fazer a dama, não precisa ser necessariamente o X e o círculo, né? Por exemplo, aqui está trabalhando o quadrado, né? Então, fez pecinhas de EVA em quadrado, usou velcro. Então tem um pedacinho de velcro na peça e um pedacinho de velcro na base, para você poder tirar e colocar a sua peça no jogo, né? Aqui tem o quadradinho, né? Que seria uma das pessoas usar o quadradinho.
e o outro poderia ser o círculo, por exemplo. Então, assim, você trabalha formatos diferentes para poder usar o jogo. Então, assim, é um modo de produção de material. Vocês veem, se a gente focando como na primeira parte, a gente produzir materiais a partir de materiais simples, de baixo custo, né? O EVA a gente encontra em qualquer papelaria, né? É claro que conforme você aumenta a espessura do EVA, aumenta o preço. Mas um material ainda assim ele é bem acessível e você consegue cortar facilmente e trabalhar com ele em sala de aula com seu aluno com deficiência visual. Bom, aqui tem outro exemplo, por exemplo, uma cela braille. Se você consegue montar nesse esquema, você pode fazer uma base aqui de papelão, cobrir essa base com papel de qualquer cor que você quiser, no caso aqui foi coberto com uma cor azul. Você separou com uma linha cordonê os 6 pontos da cela braille, né? Dividiu em 2 colunas, em 3 linhas, fez os pontos braille com um EVA com um círculo, e aqui está encaixadinha porque está com velcro embaixo, tanto no círculo quanto na base, tá? Para poder fazer esse encaixe. E na foto da figura direita tem um jogo de matemática, por exemplo, né? Eu recebi um professor de matemática uma vez nesse curso, e aí ele, montando o jogo dele, ele fez uma base de EVA e ele fez um jogo que chamou de desafio matemático, que ele tinha 9 pecinhas, ele fez furos nesse EVA com um vazador, ele conseguiu furar em 9 locais nesse EVA, e ele furou na seguinte disposição, né? 3 furos na primeira linha, 3 furos na segunda, 3 furos na terceira. E o objetivo do jogo era o seguinte, que você tinha números de 1 a 9 e você podia trocar os números, mas a soma sempre tinha que dar 15, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, e você tinha os números localizados nessas peças que ele cortou, né, de EVA. Então você tinha 1, 2, o 3 até o 9, e você tinha que localizar, encaixar essas peças. Tinha o braille, tem um número em tinta, ele imprimiu o número em tinta grande nessa peça, né, por exemplo, o 2, e também colocou o 2 em braille, para o aluno cego poder identificar o sinal de número 2. E em qualquer encaixe que ele fizesse, ele tinha que somar 15. Então, na primeira linha, por exemplo, tem o 2, o 4 e o 9. Então, se a gente for somar, dá 15. Então, ele obteve essa primeira regra na primeira linha. Tinha que obter isso na segunda, na terceira linha também. E na vertical também tinha que dar 15. Não era fácil, né? Porque o aluno tinha que ficar aí, caramba, não deu 15 aqui, tinha que trocar a peça de um lugar para o outro, mas era o material que ele conseguiu produzir no curso e atingiu o objetivo dele. Aqui tem outros, do lado esquerdo é o material desse mesmo professor, é o Cassino Matemático, e aí ele fez o material todo em relevo, usando só o EVA também, bonito, botou um fundo preto, botou números em destaque em EVA, o 1, o 2, o 4, o 3, fez um triângulo verde em EVA, cortou tiras simbolizando um triângulo, e ele tinha dois dados, e jogava esses 2 dados dentro desse cassino. Então, dependendo do número que obtivesse nesses dados, o aluno tinha que fazer conta com esses números. Então, por exemplo, ele jogou o dado, deu 2 e 2. Então, você vai fazer a conta 2 vezes 2, dá quanto? Dá 4. Então ele tinha que calcular 4, e tinha uma peça à parte, um jogo à parte embaixo, que tinha os números localizados. Ele tinha que localizar o resultado para ver se ele venceria no cassino ou não.
Então, se ele achasse o 4 lá embaixo, ele conseguiria o ponto e avançaria aí na próxima etapa do jogo, né? Então, você tinha... Era legal isso, porque o aluno tinha que fazer uma conta e achar o resultado depois, né? E o que é legal é que os dados, por exemplo, Aires, ele precisou adaptar os dados para esse jogo. Nesse caso, ele não precisou adaptar o dado, porque o dado que ele levou já tinha um contraste para o aluno com baixa visão, era um dado preto com pontos brancos, então já tinha um contraste bom para o baixa visão. E o dado também já tinha um relevo, ou seja, os números, né, eram afundados. Então ele conseguia perceber, por exemplo, se caísse no número 3, ele conseguiria contar um número de bolinhas que tinha no dado, porque elas ficavam em relevo. Estava em baixo relevo, então o aluno conseguia perceber. Então a gente usou esse jogo, testou, né? Eu sempre levo pessoas cegas para avaliar o material que é produzido e foi bem legal, a gente conseguiu usar isso, né? E no material à parte dele, ele criou uma base, foi de papel Paraná, cortou cartões com os números também, botou um número em tinta e um número em braille, para que o aluno pudesse localizar o resultado da conta que desse, tá? Na foto da direita, a gente já tem um material que é para correlacionar o número em braille com a quantidade. Então, por exemplo, você tem o número 4 em braille numa pecinha de EVA para ele relacionar com uma outra pecinha de EVA que tem 4 palitinhos, que tem 4 unidades. Então tem o número 3 que tem 3 unidades, o 2 em braille que tem 2 e o número 1 em braille que tem 1. Então isso é interessante. Eram 4 peças, era um joguinho de 2 colunas que o aluno tinha que de encaixe, né? Achou o número, pegou o número em braille que está em relevo, número 4. Aí ele vai ter que localizar vai certinho aonde ele vai posicionar isso, porque tem que posicionar com o quadrinho de EVA que tem 4 palitinhos, 4 unidades para ele poder fazer um encaixe perfeito. Então era um joguinho para correlacionar quantidade com o número em braille. Então ótimo também para educação infantil nesse início, né, de trabalho, que você está trabalhando ali também conceitos também da matemática, né? Do lado dele tem um bingo que foi feito também, você pode feito em EVA, então foi todo feito a marcação, um bingo, ó, desculpa gente, errei o nome do jogo, é o Resta 1. O Resta 1 é um jogo, para quem não conhece, ele tem esse formato do tabuleiro, né? Ele é todo vazado, com círculos vazados, feito no EVA. E você pode botar nesses círculos peças, ele é todo preenchido e conforme você vai subtraindo as peças, o objetivo é restar um. Quanto menos peças sobrarem, melhor você ganha, né? E você tem que ir pulando por cima da peça para poder subtrair aquela outra peça. É um jogo bem legal, os alunos sempre gostam, mas é possível também de se fazer em EVA, tá? E aqui também tem um jogo, pedacinho de um material que a gente fez para trabalhar frações, por exemplo. Você pode trabalhar frações e cortar vários pedaços para trabalhar frações. E você corta um círculo inteiro para trabalhar o inteiro. Se você cortar ele na metade, você trabalha a metade. Aí corta esse mesmo círculo em 3. Aí você trabalha o terço. E aí você vai comparando, olha, tá vendo? Esse do início era o inteiro, agora você tem um terço, tem metade, olha a diferença, olha conforme vai diminuindo, né? Tudo a partir de um original e você vai trabalhando frações com ele também. Aqui tem um outro material, tá? Aqui já eu vou mostrar um pedacinho, tá? Como sugestão de leitura já esse trabalho para vocês, mas é a produção de material de um aluno meu do mestrado aí do Benjamin Constant,
do Sérgio, ele já defendeu, né? Então, defendeu em 2023. A gente fez pranchas táteis de espaços físicos conhecidos lá do Instituto Benjamin Constant. Então a gente fez do primeiro andar, do segundo andar e fez uma planta também do IBC inteiro. Então se eu olhasse o IBC de cima, tivesse uma vista superior de cima, como é que eu veria o primeiro andar do Instituto Benjamin Constant? Né? O Sérgio, ele é arquiteto de formação, então ele tinha esse olhar muito atento. E a ideia era fazer um jogo mesmo, um quebra-cabeça. Por isso que eu quis trazer imagens de quebra-cabeça para vocês. Mas já aqui tinha uma questão de resolver como era um produto educacional, de resolver um problema em sala de aula que era a orientação e mobilidade dos alunos. Então esse material veio ajudar a formar um mapa mental dos lugares que os alunos caminham, passam ali pela instituição. Né? Então, de repente, quem está indo para o Instituto pela primeira vez, os professores de orientação e mobilidade, se quisessem mostrar esse material para ele, poderia, para ele se ambientar antes de ir fisicamente no local. E também posteriormente, fez o inverso, ele andou primeiro, posteriormente ele pode sentar, olha, vamos ver aqui por onde você andou, tá vendo? A gente fez esse trajeto aqui. Isso é legal que vocês podem reproduzir para qualquer espaço de vocês, da instituição de vocês, por exemplo, que vocês poderiam fazer um material desses, tá? Então aqui tem foram pranchas de EVA 10 milímetros, né, uma espessura bem grossa do EVA, porque a ideia também era fazer um quebra-cabeças que o aluno depois também fosse encaixando. Eu passei pelo hall, depois do hall veio a reabilitação. Depois da reabilitação, eu passei pela pelo serviço médico, né? Que lá no Instituto tem o primeiro andar, do lado da reabilitação fica o serviço médico. E assim vai formando os espaços que o aluno vai caminhando, vai conhecendo. Então, assim, os tamanhos das peças, bom, do lado esquerdo tem a figura em tinta, né? Para o aluno com baixa visão, então tem a identificação textual dos espaços e cores para cada um desses locais. E do lado direito tem esses mesmos espaços com os mesmos cortes, com os mesmos tamanhos de peça, só que dessa vez estão todas cortadas em EVA, tá? Estão cortadas em EVA e tem uma foto à direita aqui mostrando só as pecinhas de EVA cortadas. Foram cortadas com estilete. Tem uma outra foto aqui do Sérgio usando um estilete, cortando com a régua em cima, bem a posição da peça do EVA. Então ficou bem acabada as peças de EVA, o corte foi muito bem feito, muito bem realizado. E o tamanho das peças tinha a ver com o tamanho do espaço. Então, por exemplo, o serviço médico ele é um corredor inteiro da instituição. Então ela era uma peça bem maior do que a peça, por exemplo, da sala que representa a fisioterapia. Né? Então a fisioterapia é uma pecinha, o setor médico era uma peça bem maior. Então, assim, era legal que no quebra-cabeças a gente tem essa facilidade, né? Pela posição da peça, você vai encaixando também, né? Não, que é uma peça maior, é uma peça de canto, é uma peça de meio. Então, a gente foi fornecendo detalhes nas peças para que eles conseguissem encaixar também, né? Agora, por exemplo, a fisioterapia tinha um tamanho muito igual ao refeitório, então, mas ele tinha que saber que ao sair do serviço médico, ele encontraria, por exemplo, vai encontrar no final do corredor a fisioterapia. E, em geral, isso é muito interessante porque eles têm um mapa mental muito bom conforme eles já conhecem o espaço, então eles já conheciam, não, aqui é fisioterapia. Dificilmente a gente teve erros no jogo,
pelas pessoas que conheciam isso. Foi muito legal o resultado, tá tudo mostrado lá no artigo, no trabalho, tá? Inclusive no início desse material a gente teve o cuidado de fazer uma produção em áudio que eu vou falar no final mais da aula de hoje. Mas a gente colocou logo no início, a gente gerou um QR Code em formato acessível e gravou um áudio fazendo a descrição da prancha. O que ele iria achar, qual era o tamanho e qual era o objetivo da prancha. E tinha uma parte, uma curiosidade sobre o Instituto, né? Como era o material sobre o Instituto, sempre tinha uma curiosidade sobre o prédio histórico, tá bom? Deixa eu só voltar para eu comentar uma coisa que tem a ver com a unidade 1 também, que a gente viu. Lembra na unidade 1 que a gente falou da importância do tipo de fonte usada nas peças, no material, para baixa visão? A fonte que a gente utilizou foi a E-fonte, aquela fonte especializada. Em cima da parte de tinta, não parece aí, mas tem o braille. Tá? Como é que o braille foi obtido, Aires? Lembra lá do processo de termoformagem que a gente comentou usando aquela termoduplicadora que existe no Instituto? Foi usando aquela máquina, tá bom? A gente imprimiu em braille, depois foi na máquina, fez o processo de termoformagem, ficou pronto naquele plástico, aquele plástico é transparente, o PVC, a gente cortou e botou por cima. Por isso que na foto não parece que tem, porque ele é transparente. Mas em cima dessas peças, por exemplo, ali está uma peça oficina de cerâmica, está escrito ali em braille oficina de cerâmica. Então é bem legal que ficou durável. O legal do processo de termoformagem é que esse braille vai ficar durável, então você pode jogar várias vezes com vários alunos. Essa peça, o braille não vai baixar, tá legal? Porque foi impresso ali no plástico. E são palavras curtas, então fica simples de fazer a leitura. Aqui é outra imagem também do segundo andar que a gente fez a mesma coisa, né? Os alunos andam muito no segundo andar porque é onde acontecem as aulas no Instituto Benjamin Constant, né? Onde ficam as salas de aula. Então a gente colocou ali marcações nesse espaço de setores que eles usam muito para se localizar ao andar. Então, por exemplo, tem uma parte do segundo andar que tem um mapa fixado na parede da América do Sul. Eles usam aquilo como uma referência para eles sabem onde eles estão. Ao chegar nesse mapa, eles sabem que estão perto ali do corredor dos anos finais do ensino fundamental. Então eles têm isso, então sabe, colocou o mapa ali, já sabe o que eles vão achar ali, qual vai ser a peça do quebra-cabeça seguinte. Então ficou bem legal para trabalhar mapa mental. Esse quebra-cabeças ficou muito interessante. Tá? Um importante recurso de tecnologia assistiva que foi feito. E quando a gente pensou nisso, a gente pensou muito nas aulas de orientação e mobilidade, né? Para os alunos com deficiência visual. Agora eu vou falar dos tridimensionais que podem ser impressos utilizando uma impressora 3D. Né? É muito comum a gente utilizar a impressora 3D. A impressora 3D é uma tecnologia fantástica, é uma tecnologia que vem ficando economicamente viável a cada ano. Né? Quando ela surgiu, quando a patente da impressora foi quebrada em 2007, as vendas começaram logo em seguida. As impressoras eram caríssimas, as pequenas impressoras eram caríssimas. E hoje não, hoje em dia se tornou, anos e anos depois, muitas pessoas têm a impressora 3D hoje em casa, conseguem fazer impressões em casa. Meus filhos fizeram aniversário agora em fevereiro, ganharam presentes, né? Um dos amigos deu presente e fez o presente na impressora 3D que ele tem em casa. Então, assim, é muito legal isso. Algumas pessoas têm essa impressora porque hoje existe essa possibilidade, né, de você ter uma impressora 3D em casa porque não é mais tão caro.
tá? Então aí na foto tem uma impressora já de um modelo antigo, mas ela tem uma estrutura aberta, ela não é tão grande, então ela imprime peças no máximo aí de 20, 22 centímetros, e tem algumas peças impressas na figura, tem todas na cor azul, tem uma torre Eiffel, tem um robozinho, tem um helicóptero, tá? E qual é a vantagem da impressora 3D? Ela traz uma definição boa do material, né? Você consegue ter uma, uma concretude do material que às vezes poderia ficar só na exposição oral ou no plano bidimensional para aquele aluno, né? Você poderia desenhar aquilo na tela de nylon para o desenho, para o aluno, né? Eu poderia desenhar a Torre Eiffel para ele, mas ele tocando a Torre Eiffel, experimentando toda a experiência tridimensional que a Torre Eiffel tem, ele conseguiria perceber melhor os detalhes. Então, assim, o que é legal da impressora 3D é essa possibilidade de detalhes que ela confere à pessoa com deficiência visual, tá? E como é que funciona a impressora 3D? Ela, ela funciona, ela derrete um plástico, então você encaixa um plástico nela, que é um filamento plástico, geralmente, e ela derrete esse plástico e vai formando camada por camada e vai compondo o material. Então é como se fosse um sanduíche de pão de forma. Você coloca ali uma fatia em cima da outra, né? Então a impressora 3D vai trabalhando nesse sentido, ela vai derretendo o plástico e vai formando uma camada em cima de camada, tá? Até formar toda a figura que você mandou ela imprimir. Tem figuras que demandam mais tempo, tem figuras que demandam menos tempo, tá? Tem figuras que às vezes com 2 horas, 1 hora, você talvez já consiga ter uma boa definição de impressão dela. Ela não demora muito, e assim como tem figuras que dependendo do que você quer, você vai deixar ali imprimindo, às vezes um dia inteiro, né? Porque depende também das configurações que você vai colocar no seu software de impressão, tá? Você tem dois filamentos que são muito comuns na impressora 3D, que você tem o filamento de PLA, que é o de poliácido lático, que ele é um material biodegradável. Então é um dos materiais mais utilizados porque ele é produzido a partir da fonte de açúcares de vegetais, tá? Derivados do amido de vegetais, tá? Como por exemplo o milho, a cana-de-açúcar. Então ele é um filamento mais ambientalmente amigável, né? E assim, 1 quilo de filamento, se você comprar, dá para imprimir muita coisa. E hoje 1 quilo de filamento, com menos de R$ 100, você compra um filamento de 1 quilo. Então você consegue fazer muita coisa com pouco custo. Então assim, o custo da impressora 3D, do filamento, né? É quase o preço de um cartucho de uma impressora de tinta, né? Então, assim, em relação ao preço do cartucho e do filamento, é o mesmo, tá? E você também tem o filamento de ABS. O filamento de ABS é um plástico derivado do petróleo, tá? Com excelente resistência mecânica. Então, ele é mais resistente que o PLA, o ABS. Então, na hora da impressão, ele exige uma temperatura maior de impressão, mas as peças são um pouco mais resistentes. Então hoje você tem impressoras com outros materiais que imprimem material em resina que ficam muito bem detalhados, muito bem feitos. Tem o TPU que eu tenho gostado muito também, fica um material um pouco mais flexível. Então a definição trazida pela impressora 3D é fantástica. O Instituto Benjamin Constant distribui material tridimensional, então aí tem uma foto de alguns dos materiais que são distribuídos gratuitamente para as instituições de ensino que trabalhem com alunos com deficiência visual. Vocês podem solicitar isso ao IBC, tá legal? Mediante o esquema que eu apresentei lá na unidade 1. Então, o material tridimensional, ou ele pode ser retirado presencialmente lá no IBC,
tá? Se você não tiver como imprimir na sua casa. Mas se você tiver como imprimir na sua casa ou na sua instituição, os arquivos já estão disponíveis lá no Drive. É só clicar lá, baixar o arquivo e imprimir na sua instituição, tá? Porque o 3D não tem como, né, enviar pelo correio, porque a chance de quebrar seria muito grande. Ele é mais frágil, né? Então, a gente disponibiliza o arquivo, porque se a pessoa tiver impressora 3D, às vezes não tem na instituição, mas a instituição do lado tem, existe essa possibilidade de impressão. E o arquivo que a gente está lá, a gente já confere, fornece os dados para que a pessoa tente imprimir naquela configuração para poder gerar um arquivo mais próximo do que a gente testou e aprovou com o aluno com deficiência visual, tá? Aí na foto a gente tem o Aedes aegypti, um mosquito que a gente tem lá, e tá na cor cinza, e todos os outros 4 elementos estão na cor vermelha. Você tem filamentos de diversas cores, né? Algumas impressoras permitem até você configurar 2 cores, né? Eu quero uma parte em azul, uma parte em vermelho, algumas conseguem configurar 3, 4 cores, tá legal? Claro que vai ficando mais caro conforme a possibilidade de impressão das impressoras. Aí a gente tem um piolho, que a gente tem um material só sobre artrópodes, né? Então tinha o Aedes, tem o piolho, tem o barbeiro também. E aqui a gente tem os cocos, né, que são bactérias esféricas arredondadas, e dependendo da forma como elas se agrupam, você tem elas de diversas maneiras. Então a gente tem o estafilococo, que é o que está lá no fundo, que é em forma de cacho de uva. A gente tem o streptococo, que é esse aqui, que é um atrás do outro, como se eles estivessem de mãozinhas dadas, né? E você tem a sarcina, que é quando ela se organiza em blocos, né? Quando os cocos ficam assim em blocos. Então, assim, são formas organizacionais das bactérias. Então, a gente tem algumas dessas lá, tá? O designer gráfico consegue imprimir e coloca ali à disposição para os profissionais, bom? Agora tem outros tridimensionais feitos aqui. Esses são feitos pelo meu grupo de pesquisas, pelo Ciência ao Alcance das Mãos. Então já aparece o logo aqui do grupo no slide. E a gente tem no grupo o professor Lúcio, que é da UERJ, que ele trabalha muito com impressão 3D e tem nos ajudado muito nessa parte de produzir material junto lá aos alunos com deficiência visual. E o que é legal é que tem 2 imagens aqui. Vou começar com a imagem da esquerda, que está no primeiro plano, que é uma imagem que mostra a diferença de uma veia e de uma artéria, né? Então a veia ela transporta o sangue do corpo para o coração, e a artéria faz o inverso, né? Transporta o sangue do coração para o corpo. E aí o que acontece? A veia ela tem dentro dela umas válvulas. Então a gente fez questão de fazer um corte longitudinal numa veia para que pudesse mostrar essas válvulas internas que tem dentro da veia. Então tem uma válvula fechadinha mais embaixo e uma válvula mais aberta em cima. Por que a válvula está aberta? Para o sangue poder fluir aqui, né? O sangue poder fluir e chegar ao coração, mas depois que ele passa, a válvula rapidamente fecha também. Por que isso, né? Para impedir o refluxo do sangue, tá? E a veia ela também tem paredes mais finas do que a artéria, né? É como se fossem 3 camadas, né? São 3 camadas. E aqui a gente usou 3 cores diferentes: o laranja para a camada mais interna, o roxo para a camada intermediária e o verde para a camada mais interna. As paredes da veia são mais finas do que as paredes da artéria. Por quê? A artéria ela projeta sangue para o corpo inteiro.
Então ela tem que ter uma camada mais espessa. Então a camada da artéria é bem mais espessa do que a da veia, tá? E na foto do lado dessa da veia, a gente tem uma artéria também com corte longitudinal e além dessas três camadas, tem uma camada aqui que tem uma textura, tá na cor rosa para baixa visão, e tem uma textura com bolinhas, né? Tem uma grande bola ali ocupando uma parte da onde corre o sangue, né? Da onde corre o lume, no lúmen, né? Que é por onde vai percorrer o sangue, essa parte interna que está representada pela cor verde. Que é isso aqui? É uma placa de ateroma. Né? O ateroma é o acúmulo de gordura, pode ser colesterol, outras substâncias que vão reduzir, né, o fluxo sanguíneo aqui no lúmen. Então, o que acontece? Isso é muito legal, porque a gente mostra isso em loco para o aluno. Olha aqui o que acontece com o acúmulo de gordura dentro da nossa artéria. Que você acha que vai fluir a mesma quantidade de sangue se não tivesse essa placa aqui, que a gente mostra sem e com a placa de ateroma, né? Ela, nossa, professor, o espaço está muito mais curto. Pois é. Então é isso que acontece. Você vai diminuindo o espaço do fluxo sanguíneo, o sangue não vai chegar onde tem que chegar e você pode ter uma sequência de problemas para a sua saúde. Né? Então eles vão, aí você vai discutindo várias coisas, várias relações, questões em relação à saúde dentro da sua sala de aula. Isso é muito interessante e só um material desses traz essa possibilidade, né? Porque se não tivesse, a gente só ia falar oralmente a diferença de uma artéria e de uma veia, né? Explicar que é uma placa de ateroma, a questão da válvula que existe dentro das veias. E na foto da direita você tem a veia aqui do lado esquerdo e a artéria do lado direito, mostrando só essa diferença do calibre entre elas, né? Que a veia, o espaço interno, aí elas já inteiras, né? Sem os cortes longitudinais. Você tem um lúmen muito mais grosso, né? Para transportar esse sangue para o coração. E aqui a artéria do lado direito com as paredes muito mais espessas, né? A parede intermediária muito espessa para ela poder transportar o sangue para o corpo inteiro, tá? Então, com cores díspares que diferenciam entre elas, então os alunos com baixa visão perceberam muito bem, com visão monocular perceberam, não tem problema. E existe uma textura também diferenciada em cada uma dessas três regiões para o aluno cego. Então, na laranja, que é externa, tem um pontilhado aqui, na intermediária foi feito uns traços na vertical e na estrutura interna foi feita umas marcações longitudinais, né? E aí você consegue perceber, numa posição mais oblíqua, que cada camada tem três cores para o aluno cego, três texturas, três cores para o aluno com baixa visão, três texturas para o aluno cego, né? Conforme a gente comentou na unidade 1. Outro tridimensional, agora não feito na impressora 3D, foi a tabela periódica, que tem exposição lá no Instituto. Foi uma coisa que eu e o meu grupo de pesquisas, né, os meus parceiros do IFRJ, e queridos alunos que já passaram pelo projeto, a gente quis fazer no Sesc Centenário da Tabela Periódica, no ano que ela completou 150 anos, e a gente montou uma estrutura grande da tabela periódica, feita em MDF. Ela tem 1,30 m de comprimento e 80 centímetros de largura. Ela é bem grande, é bem legal. Eu coloco ela sobre uma mesa e consigo trabalhar ela com os alunos, tá? Então ela é uma estrutura de MDF, ela é desmontável. Eu conversei isso com o marceneiro, a gente tinha uma verba do CNPq, fez com o marceneiro externo.
A gente queria que ela encaixasse, que ela desmontasse. Ele entendeu o propósito do material, se eu quisesse levar para a sala de aula, se eu quisesse deixar no espaço físico permanente. E como são 18 famílias na tabela periódica, a gente tinha uma ideia de trabalhar com 18 varetas de madeira, e nessas 18 varetas a gente iria encaixar os cubos que representam os elementos químicos da tabela periódica, os 118 elementos químicos, de acordo com as suas famílias, cada um tem a sua família. E deu super certo, a gente confeccionou esses cubos, eles rodam, tem uma parte lúdica no material, os alunos vão lá, ficam rodando esses cubos um no outro, cada cubo tem 4,6 centímetros, e na face principal desse cubo tem as informações do elemento químico, né? Então tem o número atômico, o símbolo e a massa atômica, que são coisas que a gente encontra ao olhar uma tabela periódica em tinta. Geralmente são essas três informações que a gente tem. Então tem essa informação em tinta e tem essa informação em braille, feito através do processo de termoformagem. Cortei o PVC transparente e colei dentro de cada um desses cubinhos, tá? O que acontece? Por que eu fiz com varetas? Eu fiz com varetas para os alunos identificarem as famílias. Então, quando eu vou lá, eu peço para eles, eu quero saber quem é o primeiro elemento da família 5. Eles contam as varetas da esquerda para a direita. Então, eles vêm 1, 2, 3, 4, 5. Professor, o primeiro elemento é esse aqui. Eles conseguem localizar os elementos, conseguem localizar as famílias contando as varetas. Quem é a família 18, primeiro elemento da família 18. Aí ele já vem do lado direito, que sabe que a família 18 está do lado direito. O primeiro aqui é o hélio. Então já vai, localiza, tá? Em cima dela, né? Em cima, uma dessas bases da tabela periódica, a gente colocou, claro, a identificação com o número das famílias em braille, né, de 1 a 18 em braille, e colocou um caminho tátil até a vareta. Então, por exemplo, o número 9 em braille tem a vareta que é do número 9, mas tem um caminho tátil, que é um papel com bolinhas, papel craft com bolinhas, com textura em bolinhas, que leva esse 9 à vareta. Então, se o aluno se perder, e se quiser confirmar que aquela vareta é realmente a de número 9, ele vai segurar naquela vareta e vai com a outra mão para identificar se o número está batendo no 9 e se o caminho tátil está levando para a vareta que ele está segurando. Então, assim, existe essa parte em cima da tabela, tá bom? E o que é legal também é que a gente fez uma divisória para separar os elementos que ficam localizados abaixo da tabela periódica, né, que são os 15 elementos da série dos lantanídeos e os 15 da série dos actinídeos. Então, é sempre confuso explicar isso para os alunos, essa localização deles na tabela periódica, e com esse material tridimensional isso ficou bem simples, bem fácil, tá legal? Existem cores diferentes de acordo com a classificação metálica desses elementos. Então ficou vermelho para os metais, azul para os ametais, amarelo para os gases nobres e branco para o hidrogênio. E assim como tem cores diferentes para os alunos com baixa visão, existe um indicador na lateral esquerda com uma pequena textura para indicar que também é diferente. Então tem uma pequena textura, um pequeno triângulozinho que a gente colou do lado esquerdo de cada cubo para indicar que é uma textura diferente, que esse elemento químico é diferente do ametal, que é diferente do metal. Então ficou uma textura lisa para o metal, uma textura de EVA para os gases nobres e uma terceira textura para os ametais, tá? E o que acontece? Assim como lá na marcação do quebra-cabeças, que a gente fez uma marcação do lado esquerdo, a gente também fez uma marcação aqui do lado esquerdo, que é da onde ele tem que posicionar, fazer a leitura certinha das informações em braille que estão no cubo. Então ficou um indicador de leitura
porque a leitura deles, assim como a nossa, é da esquerda para a direita, por isso que o marcador ficou na esquerda, tá bom? Aqui já é um indicador de leitura, como ele tem que posicionar e ler a peça. Aí aqui tem 3 fotos de 3 alunas muito queridas que ajudaram, fizeram o TCC junto com a gente no Ciência ao Alcance das Mãos e ajudaram a gente a montar os cubos, né, da tabela periódica. Então, cada cubinho daqueles da tabela periódica, ele contém papel Paraná em cada face delas, porque a primeira coisa que os alunos fazem é apertar aqueles cubos da tabela que representam os elementos químicos. Então, e eles não conseguem amassar, porque cada face delas tem um papel Paraná de 1,5 mm. Então ele pode forçar ali que ele não vai conseguir destruir aquela tabela periódica. Por isso que essa tabela ela está montada há mais de 7 anos e tá como está hoje. Tá como tá a figura que ela tá inteira ainda, né? Então você poderia pensar, poxa, é um cubo, é frágil, ele fez, mas não. A gente tem que pensar na durabilidade dos materiais também durante a produção. Então, se ele vai ser um material recorrentemente utilizado, você tem que pensar nos materiais que vai usar para não ter que ficar refazendo sempre aquela produção que você já fez uma vez, né? Então, essa tabela a gente fez para ser uma vez só, tá? Então, aqui na foto da esquerda tem a Tamires, fez muitos materiais de cinética química, que eu vou mostrar com mais ênfase no grupo que for fazer a disciplina de recursos em ciências. A do meio é a Larissa, que está aqui cortando em cima de uma mesa. A Larissa fez com a gente a estação de tratamento de água, que vocês leram o artigo lá na primeira unidade. E a Larissa já defendeu o mestrado na UERJ, e aqui a gente tem na terceira e última foto a Anne, foi uma das primeiras alunas a defender o projeto de TCC dentro do grupo. A Anne hoje em dia já finalizou o doutorado dela. Então assim, é muito legal a gente ver a formação que os alunos na época de iniciação científica passaram junto com a gente e hoje aí, né, cresceram, se estão expandindo e futuramente vão virar super parceiros, colegas docentes nas instituições junto com a gente. Vou falar de um outro tipo de produção tridimensional que a gente tem em parceria com o Observatório do Valongo aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem um trabalho muito legal em conjunto com a professora Silvia Lorenz Martins. A Silvia participa do meu grupo de pesquisas do Ciência ao Alcance das Mãos e eu participo do grupo dela no UFRJ, que é o Universo Acessível. Até marquei aqui o Instagram, quem quiser conhecer, @universo.acessível. Tem muita coisa legal lá também. E a gente tem feito muita coisa de astronomia juntos, né? E uma delas foi esse artigo que eu botei lá como sugestão de leitura também, que é o desenvolvimento de um material tátil para o ensino de astronomia para alunos cegos com baixa visão, que foi uma lua tátil que foi desenvolvida. E essa lua tátil foi muito interessante como a gente fez, vou mostrar fotos dela, né, dela pronta, mas a gente começou a pensar como fazer a lua para os alunos, o que poderia fazer para demonstrar, né, essa lua para os alunos, e aí a gente fez ela com base de isopor, tá? Base de isopor de 70 centímetros, e começou a cobrir essa base com algumas coisas para formar o que a gente hoje chama de lua tátil. Então a primeira coisa que os alunos fizeram foi imprimir um mapa da Lua original da NASA, e aqui tem uma foto da esquerda com uma das alunas que participou da produção, colando esse papel que a gente imprimiu em gomos em cima da esfera de isopor, né, de 70 centímetros, foi colado em cima dela para a gente poder fazer as representações táteis bem
mais próximo do que a gente tem, das imagens que a gente tem hoje da Lua. Então, a gente fez isso e trabalhou com essa Lua com o papel machê. Foi a técnica que a gente achou. Uma das alunas conhecia essa técnica, discutimos como poder fazer, melhorar. E foi a melhor técnica que foi utilizada para a produção, foi utilizando papel machê, tá? O papel machê, a gente usou 6 rolos, lá no artigo diz certinho, tá? Mas a gente usou cerca de 6 rolos de papel higiênico. Aí você corta o papel, deixa ele de molho, bem papel cortadinho mesmo, e deixa de molho na água durante 24 horas. Mas o grande pulo do gato está no que a gente usou aí dentro. A gente colocou uma colherzinha de chá de lisoforme. Por que, Aires, que você usou o lisoforme? Porque ele é um importante antifúngico. E vai evitar que a massa... Porque depois a gente vai ter que secar essa massa de papel machê. E nesse tempo do secar, se ele demorar muito, a secagem, você poderia ter fungos crescendo ali, bactérias crescendo ali, né? Ficar com mau odor. Então a gente não queria nada disso. A gente quer materiais que durem muito tempo, né? E então a gente colocou o lisoforme e ele evita que a massa apodreça ou mofe durante a secagem ou o tempo de armazenamento. Então foi o grande pulo do gato foi a gente ter usado isso. E depois a gente secou esse papel, misturou com cola branca, que isso que é o papel machê, né? A cola branca com o papel molhado, né? Aí fez a massa uniforme e depois foi trabalhando com essa massa. Aí a foto da direita já essa esfera com algumas com a massa já sendo acrescida ao isopor e já formando as crateras lunares, tá? Aí esse próximo slide já mostra ela mais pronta, né? A gente fez 2 partes, né? Eram 2 partes de 70 centímetros. A gente fez a face visível da Lua, que a gente observa daqui, e a face oculta da Lua, que a gente não consegue nem observar daqui da Terra, né? E aí na face visível a gente fez as planícies lunares com pó de camurça, um pó de camurça escuro. E aí como ficou escuro as superfícies lunares, a gente usou para as crateras e toda a outra região, pintou de bege, para dar um contraste do escuro com o claro, tá? Então todas as crateras marcadas ficaram em bege. E o que acontece? A gente quis marcar nessa Lua os pontos onde ocorreram missões lunares, né? Missões que o homem conseguiu pousar ali na Lua. Então a gente usou um alfinete vermelho, bem grande, bem grosso, para marcar essas posições. Tem um papelzinho, né? Quem vai visitar essa Lua na exposição, indicando isso. E tem alguns lugares mais marcados na Lua que a gente colocou também uns números, 1, 2, 3, 4, e indicou que lugares, que regiões seriam essa na Lua, que são regiões bem conhecidas, né? E o que é interessante desse material é que quando ele foi feito, ele fica em cima de uma mesa, e como ele era bege, eu pedi que a mesa fosse preta para a equipe da marcenaria. Então ela é preta para dar contraste com a peça clara que está em cima, que é a Lua, né? E eu também tinha uma ideia de fazer ela girando, de colocar essa Lua numa superfície que girasse. E foi muito engraçado porque todo o processo é muito colaborativo, né, de produção. Eu não sei trabalhar com marcenaria, mas o marceneiro sabe. E eu expliquei para ele assim, eu falei assim, olha, sabe quando você vai em rodízio, que tem aquela mesa de pizza que roda, que gira, você pega de um lado, pega do outro. Eu queria que essa Lua ficasse em cima de uma coisa dessas, que girasse. Eu queria que os alunos tivessem ideia que a Lua também faz esse processo. E aí ele entendeu.
ele conseguiu fazer de maneira muito simples para ele, claro, obviamente, ele botou um suporte ali embaixo e essa lua gira. Então, assim, essa lua que está numa exposição lá no Instituto Benjamin Constant, foi doada, né, pelo Universo Acessível ao Instituto, depois dessa produção que a gente fez em conjunto, e, e tá lá e ela gira. Então isso é muito legal para os alunos perceberem. Então deixa eu passar. Aí aqui tem uma foto mais das duas partes da Lua. Agora mostra com mais clareza a face oculta da Lua, né? E a face visível da Lua. Então fica uma do lado da outra, os alunos podem perceber a diferença de uma região para outra, a gente discute isso, porque uma região é diferente da outra. E o que é legal com um material desses? Eles percebem que a Lua é redonda. Embora isso seja óbvio para quem olha e perceba, aliás, nem sei, né? Tem gente que não acha mais que nem a Terra é redonda, então, né? Não vamos entrar aqui nessa discussão. Mas os alunos ficam assim, nossa, ela é assim, eu não sabia, porque eles estão muito condicionados a receberem materiais bidimensionais no plano. E quando recebem um material 3D como esse, eles têm uma percepção real. Então, isso foi muito legal. Crateras, eles não sabiam que eram crateras. Por que ela é cheia de crateras? Aí você vai explicando por que tem as crateras na Lua, né, o impacto dos corpos na Lua. Então você vai explicando isso e eles vão ficando muito fascinados. É muito bacana isso, você reparar que a sua aula está tendo um alcance muito, muito além do esperado, graças a um recurso didático desses, por exemplo, que a gente pode utilizar, tá? Então ficou assim, tem essa foto que eu tirei de lado para vocês verem o contraste da mesa preta com a lua toda em bege, né, praticamente em bege, que é a cor que domina. Então como ficou bom o contraste. Então assim, é todo um pensamento que vai sendo formado ao longo da produção, vai sendo discutido. Ele ficou prontinho depois que secou o papel machê em cima da lua? Não, teve que ser muito lixado, a gente pegou lixa antes de pintar, porque vários pontos do papel machê ficaram pontiagudos e a gente tocava tudo até achar que estava seguro para mostrar para o aluno cego, e ainda assim ele, olha, isso aqui tá machucando aqui, recomendo. A gente ia lá e lixava. Então ficou muito legal, né? Mas quando a gente olha para trás e vê assim, nossa, o esforço valeu a pena, né? Então assim, parte do esforço está demonstrado lá no artigo, tá? É só uma parte pequena do esforço, mas a gente tentou botar lá, principalmente o como fazer. Um outro tipo de material muito legal que vocês podem usar também é o material em biscuit, que é fantástico. A massa de biscuit também é bem barata, dá para fazer. E a gente gosta muito de, sempre que tem uma verba do projeto, graças a Deus a gente tem conseguido, a gente tem comprado muito material em biscuit com o @biomodelos didáticos, que é um Instagram que eu também recomendo vocês seguirem. E ela trabalha muito bem, a Adriane, com o material biscuit. Ela dá cursos, inclusive, cursos à distância, quem quiser fazer, aprender a trabalhar com biscuit. E ela já compra algum tempo com ela, e eu vou pedindo 1000 mudanças, peço 1000 mudanças de cores, e ela vai me atendendo, ela entende o que eu quero, ela entende o meu propósito de uso com o cego. Então a gente tem muito material que eu fiquei muito conversava muito com ela antes da gente efetivar a compra, então muito legal. Então um desses que tem aí, que eu estou mostrando em 3 fotos, é a membrana plasmática, tá? Que eu acho um dos materiais mais lindos, eu quis mostrar ela para vocês, tá? Trazer ela para vocês. Então tem 3 fotos, uma das fotos eu estou só segurando ela com a minha mão para vocês terem uma ideia do tamanho, mas ela tem cerca de 20 centímetros
de comprimento e aí 8 centímetros de altura. Tá? E o que é a membrana plasmática, né? Ela é um envoltório que delimita todas as células, separando o meio intracelular do meio extracelular. Tá? A principal característica dela é permeabilidade seletiva. Ela controla o que entra e o que sai. Tá? Então ela quer que entre nutrientes e ela quer eliminar resíduos. Tá? Ela é formada fundamentalmente por uma bicamada fosfolipídica com proteínas inseridas, tá? E essa bicamada fosfolipídica é justamente o que a gente tenta demonstrar na imagem. Então aqui na imagem vou usar a que eu estou segurando, a imagem da direita, ela é formada por esferas na cor azul, que são essas cabeças aqui, essas esferas azuis, são as cabeças hidrofílicas, ou seja, ela tem afinidade com a água, tá? Então por isso que é uma bicamada fosfolipídica. Você tem essa mesma camada de esferas em cima e embaixo essas mesmas esferas azuis, que foi a cor que ela selecionou, e é uma esfera bem lisinha, representando essa esfera hidrofílica com afinidade com a água, voltadas para fora. E por dentro a gente tem caudas hidrofóbicas, desculpas, né? Porque a parte interna ela tem fobia à água, tem aversão à água, ela é hidrofóbica, tá bom? A cauda hidrofóbica. E o que acontece? Existem outras estruturas na membrana plasmática, então você tem proteínas de membrana, algumas funcionam aí como um túnel para poder passar um nutriente, ela se abre para poder passar. Você tem colesterol em algumas partes da estrutura para conferir uma estabilidade a essa membrana plasmática, toda essa estrutura da membrana plasmática. Você tem o glicosídeo que fica na parte externa da tabela, está representado aqui nessa estrutura interna por umas miçangas para fazer um canal de recepção externo. Então, assim, imagina falar disso para um aluno com deficiência visual, né? Então, ele é cheio de cores atrativos para o aluno com baixa visão e ele é cheio de detalhes nas texturas, tanto no formato, a cauda ela é toda interconectando, né? Essa parte hidrofóbica conecta uma esfera a outra certinho, é um material super resistente. Então, os alunos gostam muito de tocar nesses materiais e facilita muito o acesso deles à informação e a nossa explicação junto a eles. Porque aí a gente coloca a mão deles em cima, olha, tá vendo? Então, quando você retém um nutriente que é assim, ele não vai conseguir penetrar essa camada aqui fosfolipídica, então ele vai passar por uma proteína de membrana como essa, que é a estrutura em verde aqui, mostrada. Então a gente vai apontando, fazendo uma exploração tátil guiada junto com a mão dele, em cima do material, tá? Então isso é muito interessante, é muito importante. Então assim, é claro, o professor tem que ter esse conhecimento e tem que sentar ao lado do aluno cego e fazer esse acompanhamento tátil junto com ele, né? Então é aquela história que eu falei, assim, o recurso didático é super importante, super fundamental, mas ele não faz tudo sozinho. A mediação do professor é fundamental, tá? Então tem 3 fotos, uma deu segurando a membrana e tem as outras 2 fotos da esquerda, uma foto da frente e uma foto do verso dessa estrutura da membrana plasmática, tá? Aqui tem um outro material também do Biomodelos Didáticos, que é um vaso sanguíneo. Então tem um vaso sanguíneo, que tem as células com seus núcleos ali, né? E dentro desse vaso sanguíneo, a gente tem os componentes do sangue. Então a gente tem a hemácia, que são os glóbulos vermelhos, que tem esse formato de disco bicôncavo com uma espessura menor no centro, né? Mas abaulada no centro. Então, como é que eu vou explicar o formato de uma hemácia para o aluno cego? Só com material tátil, gente, né? Ela está em cor vermelha para o aluno com baixa visão.
Você tem os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, representados, que fazem a defesa do organismo. Então você tem diferentes leucócitos, então você tem diferentes estruturas dele aqui. E você tem as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, né? Que são fragmentos de célula, então ela não tem um formato definido, né? Então o que que acontece? Estão representados pela cor amarela. Então é muito interessante eu pegar isso e mostrar. E esse pedaço aqui do vaso sanguíneo, ele está aberto. É como se tivesse com uma ferida e eu conseguisse ver o que tem ali dentro, né? Por exemplo, sabe como isso é feito com o biscuit? É uma tubo de PVC, né? Conheço o material da Adriane. É um tubo de PVC que ela cobriu com a massa de biscuit e foi trabalhando em cima. Então, assim, olha como é interessante que você pode fazer com um material desses, né? E esse material foi legal porque que eu quis trazer esse vaso sanguíneo. Recentemente, uma aluna minha do mestrado defendeu o mestrado dela. A gente fez um vídeo audiodescrito de um show da Luna, de um episódio do show da Luna, que é um desenho que fala de ciências, e que falava sobre um machucado, que ela se machucou, que a menina se cortou, saiu sangue, e a Luna sempre tenta buscar entender como é que é feita a cicatrização, como é feito o estancamento do sangue, e percorre tudo isso que eu mostrei com vocês, o funcionamento das plaquetas, das hemoglobinas. Então é muito interessante como foi legal a gente trabalhar a, a audiodescrição do vídeo com o material 3D. Então a gente mostra que os dois recursos juntos têm um sinergismo fantástico em sala de aula, tá legal? Então assim, usem, gente, usem, abusem dos materiais didáticos nas aulas de vocês. Aqui é um outro modelo, né, de material que vocês podem usar, aí, também já na educação, mais para educação infantil, que é aliar esse uso bidimensional com tridimensional. Por exemplo, você fazer um material no plano 2D, mas usar elementos tridimensionais que saiam e voltem para o material. Por exemplo, eu quero fazer um material só com elementos que são usados no banheiro para o meu aluno conhecer. Então tem o pente, tem a escova de dente, tem só coisas de banheiro ali que ele poderia usar, enxaguante bucal, e aí você coloca tudo ali, amarra de repente com uma fita, com uma linha, né? Que a gente tem aqui com uma linha cordonê. E aí você coloca o nome em braille do lado, e na hora do aluno ver o que é, ele vai ler ali, escova de cabelo. Ele vai poder desamarrar aquilo, tocar tridimensionalmente naquele objeto e depois retornar ele para o local certo. Isso você pode fazer com vários temáticos, pode ser um só de meios de transporte, e aí você coloca aqueles meios de transporte que a gente consegue mesmo, né, em lojas, o carrinho de plástico, o ônibus de plástico, o avião, que você tem tantos materiais que são muito bem produzidos, né? E pode usar nesse sentido, pode fazer um só de animais, né? Animais aquáticos, e trabalhar nesse sentido com seus alunos. Então, aliar essa coisa dele poder tirar, talvez amarrar e desamarrar o material e depois voltar com o material para o lugar, porque assim você guarda o seu material e vai poder usar no momento posterior, tá bom? E colocar o braille ali do lado da identificação, ônibus, carro, tá? Então fica como sugestão, tem 2 fotos nesse sentido, mostrando materiais justamente de animais e de meios de transporte. Agora eu vou falar um pouco do material em áudio, falei muito do 3D. Então, uma outra opção de produção de material é a opção de material em áudio, gente, que é uma opção muito esquecida, porque a gente fica muito no tato, né, no concreto, para o aluno cego, e esquece que ele pode usar
Podemos fazer materiais, podemos fazer um podcast, podemos fazer materiais que eles usem a audição como principal meio de acesso à informação, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar é que o IBC também distribui material em áudio gratuitamente, assim como os outros que a gente comentou, tá? Então tem um setor lá que eu vou comentar deles, que é o livro falado. Se vocês clicarem lá naqueles item no site, materiais especializados, livro falado, vocês vão ver um acervo com mais de 400, quase 500 materiais em áudio gravados, né? Em geral, livros paradidáticos de literatura nacional e internacional que vocês vão poder ter acesso, tá? Antigamente, a distribuição era feita, já passou por fita cassete, CD e hoje o meio é digital, né? O que é fantástico, que a gente põe tudo num drive, a instituição fez o pedido, no minuto seguinte que esse pedido chega e é aceito, o drive é compartilhado com a instituição. Então todo o áudio é compartilhado com a instituição que faz a solicitação. Tá legal? É bem rápido, bem fácil e muito bem gravado, tá? Então aqui tem duas fotos dos estúdios do IBC. A gente tem 3 estúdios, tem um isolamento acústico adequado, a gente tem os equipamentos, a gente tem o microfone. Uma das fotos mostra aqui o microfone, tem o puff do microfone mostrando a proteção ao microfone. Cada sala tem uma mesa com computador para a gente ativar o software de gravação. A gente tem, como eu já contei para vocês, uma equipe técnica especializada grande no Instituto. A gente pode contar com o apoio de uma locutora que tem uma voz maravilhosa, que faz a locução de muitos dos materiais gravados. E a gente também tem a ajuda de voluntários externos, né, que vão lá compartilhar um pouquinho do seu tempo para poder fazer a gravação de algum material. E esses voluntários têm alguma experiência na área de voz, né? Também já dubladores, já fizeram curso, então tem uma experiência na área da locução também, tá? Os materiais que a gente grava são que o setor do livro falado grava, né, na verdade, ele é gravado no formato de um livro falado, que é diferente de um audiolivro, tá? E é isso que eu quero comentar com vocês agora. Existe uma diferença, tá? Audiolivro e audiobook são a mesma coisa, tá? Audiolivro e audiobook. Audiolivro ele pode ser gravado por mais de uma voz, então você pode ter várias pessoas falando, gravando ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes, mas pessoas diferentes. Ela pode conter efeitos especiais, trilhas sonoras e é uma leitura dramatizada. Essa é a principal característica do audiolivro. Porque no audiolivro a finalidade dele é de gerar entretenimento. Então esse é um audiolivro, um audiobook. O livro falado, que é o formato que a gente utiliza, é diferente. O livro falado tem uma proposta diferente porque ele é um recurso, ele é uma tecnologia assistiva. Ele é um recurso para promover a acessibilidade e a autonomia da pessoa com deficiência visual. Então a leitura é feita de uma forma mais articulada, clara, viva, respeitando a impostação da voz. A intenção é ter o mínimo de interferência possível, tá? A leitura se assemelha muito, gente, a uma leitura interna que a gente faz, uma leitura silenciosa. Não tem quando a gente está lendo um livro pra gente e a gente lê e a gente imagina a voz daquele personagem, a voz daquela pessoa. Então é isso que o cego tem que fazer. Assim como a gente tem essa nossa interpretação, e às vezes eu tô lendo o mesmo texto que você e eu vou ter uma ideia de voz de personagem, você vai ter outra. Então, no livro falado, a gente não vai dramatizar essa voz, a gente vai ler essa voz bem claro, bem vivo, e o cego vai fazer essa interpretação de como é essa voz, de como ela seria, entendeu? Então,
Isso é bem interessante, né? Então tem essa diferença, então tudo lá é feito no formato de livro falado. Tem uma característica em relação ao tamanho das faixas também, são faixas de no máximo 20 minutos. E todo o material que ele é gravado, ele também é editado, né? Então ele passa por uma revisão rigorosa para ver se de repente eu não pulei uma página, eu não errei alguma coisa que precisa ser corrigida, tá? Lá no Instituto é muito utilizado o software Audacity, tá? Que é um software gratuito de gravação, quem quiser baixar. E ele é super simples de usar, ele tem uma barra de ferramentas bem simples, tem o botão gravar, tem o pausar, tem o parar. E assim que você aperta o gravar, ele já vai começar a gravar e vai produzir aqui uma faixa sonora que você vai conseguir ver, tá? E quando você parar a gravação, você consegue editar dentro desse próprio software, porque ele tem funções como copiar, recortar, colar. Então eu errei lá no final, eu consigo apagar só aquele trecho final, eu gravo só o trecho final, insiro ali, né? Bem como se fosse uma coisa de edição de texto, copio dali, jogo para lá e dá para fazer isso, né? No Audacity. Então tem uma figura aqui representando a faixa de onda também, de um exemplo de uma gravação realizada, tá? E eu vou colocar como referência aqui um dos materiais, que é o material que foi feito pela coordenadora na dissertação de mestrado dela, produzir um livro, que é como produzir, né, o manual da produção do livro falado. Então tem o passo a passo, quem quiser fazer um dia, realizar. Tem, ela dá dicas inclusive de postações vocais, então é muito interessante. O software, esse software, ele tem uma opção de redução de ruídos, mas isso todos os softwares que fazem gravação têm. Então, assim que recebe um áudio para a gente revisar, já passa essa redução, já tem todo um tratamento que é feito, e aí os coordenadores, eles escutam o áudio que é gravado pelos voluntários, pela locutora, e se tiver algum problema, eles indicam, olha, você errou no trecho tal, pulou linha, errou ali e tal. A pessoa vai, grava de novo, e depois ela vai e insere na posição, porque ela anota o tempo, né? Ela anota o tempo. Na faixa 1, no tempo de 10 minutos e 30 segundos, aconteceu esse erro. Então a gente sabe o exato momento do erro para inserir o acerto, tá? Então ele é bem tranquilo. É um software limitado, né? Como é gratuito, eles estão querendo fazer a compra de outros softwares melhores, né? De gravação. Vamos ver se eles conseguirão. Eu queria falar ainda sobre a produção de material em áudio, que o artigo 46 da Lei 9.610 de 98, ela diz o seguinte, que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução sem fins comerciais seja feita mediante sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso gravar um livro de qualquer autor sem pedir a permissão dele, porque eu vou estar acessibilizando esse livro para a pessoa com deficiência visual. E de repente esse livro desse autor só tem em tinta. Ele não pensou na acessibilidade desse livro, então eu gravei esse livro para que o meu aluno em sala tenha acesso a esse material. Então muitos professores de história lá da instituição pedem gravação de livros de autores clássicos, né? E o pessoal grava para eles poderem usarem esse livro em sala de aula em formato acessível, em formato de áudio, né? Não é um livro que você tem em braille, e ele conseguiu gravar em áudio e acessibilizou esse livro para o aluno. Então, a gente pode fazer isso, a lei não constitui ofensa aos direitos autorais, porque a gente não está usando isso para fim comercial,
né? É para fim pedagógico ali em sala de aula para que ele tenha acesso a essa informação que antes, infelizmente, não estava acessível em outro meio, tá? E um outro tipo de produção de material que eu acho muito legal é o seguinte: eu fiz um material que vai ser, vou mostrar mais detalhes nas aulas de química, né? Mas eu fiz um material que eu falei sobre a evolução dos modelos atômicos, né? E e a gente vai falando sobre cada modelo atômico, em cada material, tem a texturização, como eu mostrei para vocês na unidade 1, de diversas imagens, mas em alguns momentos a gente queria inserir áudio para falar dos pesquisadores que fizeram aquilo. Então, por exemplo, você tem o modelo do Dalton, eu queria falar um pouquinho do Dalton, mas eu não queria falar, escrever ali sobre ele, né? Eu queria que tivesse um momento de parada. Se o aluno quisesse ouvir aquilo, ele poderia ouvir sem interferir no conteúdo didático ali. Então a gente gravou áudios curtos com assuntos entremeando o conteúdo do material didático que a gente preparou, e a gente pensou em como fazer isso com o QR Code, que é uma ferramenta acessível, gratuita. A gente tem muitos sites que geram QR Code gratuito hoje, e os alunos todos têm celular. Então o QR Code é uma ferramenta que você consegue capturar pelo celular, né? Então ele faz a leitura do QR Code pelo celular. Então, se a gente conseguisse colocar informação em áudio num QR Code e o aluno cego acessasse esse QR Code, seria ótimo. A questão era como ele iria ele ia acessar o QR Code, né? Aí eu falei, vai ser simples, eu vou colocar uma linha de algodão em volta do QR Code. Então tem uma foto aqui mostrando a linha de algodão em volta desse QR Code. Então eu fiz um quadrado e no início do material eu falei, olha, toda vez que você encontrar um quadrado no meio do material didático, é um QR Code que vai te trazer uma informação em áudio a respeito de algum tema. Assim foi feito e foi super aprovado, foi muito legal. E a gente, embora o QR Code já seja usado em alguns recursos lá fora, a gente fez um artigo bem legal sobre isso, em material didático ele não era usado. Então ele é muito usado para acessibilizar informações na rua, mapas, mas em material didático não era. Então, eu considero que esse é um dos primeiros que a gente conseguiu utilizar, tá? A gente publicou, botei ele como sugestão de leitura para vocês, tá? Então, como é que eu fiz isso, né? Botei um passo a passo. Primeira coisa é gravar o áudio, né? Então, a informação que eu quero. Então, por exemplo, a gente falou do Dalton, quem era o Dalton, e foram áudios curtos, a gente quis que não fosse algo muito prolongado, a gente se limitou em no máximo 2 minutos para não ficar cansativo. E a gente então fez o texto, gravou esse texto em áudio e colocou no Drive. No Drive, tá, gente? Do e-mail, colocou isso no Drive, gerou o link de acesso a esse arquivo no Drive, porque tem como você fazer isso, né? Colocou o arquivo lá em MP3 ou outro arquivo de áudio e você clica com o botão direito e fala gerar link de acesso. Tá? E você inclusive define quem vai ter acesso a esse link, tá? Se só as pessoas com link, se vai ser acesso público, tá? Você marca ali, copia o link, você vai entrar no site de geração de QR Codes e como eu falei, se você hoje jogar no Google, tem milhões de sites de QR Codes que geram gratuitamente o QR Code. Vai escolher a opção URL lá no QR Code, que ele vai perguntar o que você quer no QR Code, se você vai digitar o texto, se você põe o URL, porque você já gerou o link. Insere o link, né? Cola o link ali, e aí ele já vai gerar o QR Code, é só você fazer o download e já tem a figura do QR Code. Imprimiu, colocou no seu material e faz a delimitação do quadradinho para que o aluno perceba que ali tem um QR Code. Então foi isso que a gente fez naquelas pranchas
dos espaços físicos do Instituto, né, do primeiro andar, do segundo andar que a gente fez em EVA no trabalho do Sérgio, que a gente colocou a audiodescrição do material que foi feito. Então a gente gerou um QR Code acessível ali e também fez isso nos materiais didáticos, colocando essa informação, né, que sempre que eles encontrassem um quadrado seria um QR Code, tá? Então ficou bem legal, ficou bem marcado de uma forma muito simples, né? Só demarcando isso com linha, né? E é um recurso que é bem legal, que o nosso foi assim, o primeiro lá no Instituto, e depois dele vieram outros, vários colegas têm inserido QR Code nos materiais didáticos. Então a gente fica muito feliz com isso, né? Porque às vezes o material didático a gente quer colocar mais coisa, né? Botar uma informação adicional ali e que às vezes pela limitação do Braille não foi possível, mas com QR Code talvez consiga, né? Então fica bem legal, é uma outra opção. Usem também a opção em áudio. Então só para finalizar, que eu falei muito de novo, o desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis auxilia demais um aluno com deficiência visual no processo de ensino de aprendizagem. Então hoje a gente focou aqui no material 3D e no material em áudio. Os materiais podem ser confeccionados de forma simples, baixo custo. Relembro aqui a importância da mediação do professor em todos esses materiais, tá? Em todos eles. Inclusive no 3D, você tem que estar do lado fazendo essa exploração tátil junto com ele. Queria demarcar a relevância da multissensorialidade nos recursos didáticos. Então essa importância, por exemplo, como o áudio agora que eu mostrei, de você configurar um material em áudio, em braille, e o visual, porque é um material também cheio de figuras texturizadas, material em áudio, que é distribuído, né, para acesso. Esse material, a evolução dos modelos atômicos, está na listagem, quem pedir vai poder ter acesso. Então, assim, é muito legal você usar esse recurso, e esse recurso é além muros aqui do Instituto, tá? Então, sempre que puderem, trabalhem, usem a didática multissensorial nas produções de vocês, tá legal? E eu queria terminar mais uma vez com o logo dos meus parceiros para agradecer, né? Agradecer o CNPq, a FAPERJ pelos materiais, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Observatório do Valongo, né? Eu tinha agradecido anteriormente, a UERJ e, claro, a UIBC, a Universidade Aberta do Brasil. Obrigado, gente.